A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Oi, pessoal, que alegria estar aqui com vocês em mais um episódio do Vozes da Educação. Eu sou Mariela Faller e quero agradecer de coração pela presença de cada um, ouvintes e internautas que tornam essa troca tão especial. Estar aqui com vocês é como construir juntos uma ponte viva, uma ponte feita de histórias, experiências e pensamentos que nos ligam e nos impulsionam a explorar novos caminhos de aprendizado. Seguimos lado a lado nessa travessia, cada um no seu tempo. Tem quem ande apressado, quem vá mais devagar e quem prefira contemplar a paisagem. O que importa é estarmos juntos, conectados nesse momento. E já adianto, esse espaço não é sobre verdades únicas nem soluções prontas. Aqui é um terreno fértil para refletir, questionar, imaginar, dialogar. Outras formas de viver a educação. Um espaço onde ideias brotam, florescem e se transformam em ação com criatividade, sensibilidade e propósito. Recadinho rápido agora. Este episódio reprisa amanhã, às 17 horas, na nossa rádio e estará disponível no site culturalfm875.com. Quer falar com a gente? Entre em contato pelo número 51996620405 ou comente na transmissão pelo YouTube. Hoje, o nosso programa está organizado em 3 momentos. No primeiro, a gente vai fazer uma escuta de Rubem Alves. Ele vai falar sobre a escola ideal, aquela que ele idealiza. Num segundo momento, vamos refletir sobre alguns dos textos mais inspiradores produzidos por ele. E no terceiro, vamos fechar com chave de ouro, uma das histórias infantis que na semana passada ficou em segundo lugar na votação que o Rafa fez via online, né, com vocês, que também nos convida a olhar para a escola com outros olhos. Então, pega o seu café, sente-se confortavelmente e vem com a gente. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Bom dia, Arthur Faller, que mandou um olá ali nos comentários. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que toca o coração de todo educador, estudante, pai, mãe ou cuidador. Qual é a escola dos nossos sonhos? E para nos ajudar nessa conversa, nós convidamos alguém que é referência quando o assunto é educação com alma. O nosso querido e saudoso Rubem Alves, escritor, educador, poeta das palavras e da vida, que já nos deixou, né, desta face aqui da Terra, mas o seu legado permanece. Agora nós vamos ouvir uma fala emocionante em que o Rubem Alves aborda a escola ideal. Nessa fala, ele compartilha um sonho, o sonho de uma escola viva, onde a criança, o estudante, seja livre para pensar, brincar e se encantar. Vamos acompanhar o vídeo. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar
criar na criança essa curiosidade, que para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros. Eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade. Lindo, lindo e impactante, não é? Rubem Alves nos convida a imaginar uma escola onde o saber nasce do desejo e não da obrigação. Bem como ele diz, o professor é o provocador da curiosidade. Adoro o jeito como ele pronuncia essa palavra, com o sabor da curiosidade em cada sílaba que ele pronuncia, né? E a curiosidade do professor, ela também viabiliza a curiosidade de toda criança, todo estudante por aprender. Então, um professor, a gente tem que pensar na gente como professores, como provocadores dessa curiosidade, né? Desse desejo de aprender. Uma escola que encanta, que acolhe, que alimenta a alma, ela tem que ter na sua base, no seu chão, um pouco, se não muito, disso, né? Desse professor provocador de curiosidade. E você, como seria a sua escola ideal? Conta pra gente. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Por aqui, Mariela Faller, com produção técnica de Gilmar Santos. Neste momento, a gente continua a viagem pelas ideias de Rubem Alves. E agora, a gente vai mergulhar em 3 livros diferentes dele, 3 produções, 3 obras muito marcantes, que falam sobre a educação. Vou começar com o primeiro, que tem um título poético, né? E provocador, assim como o Rubem Alves nos trouxe na fala anterior, que é esta obra aqui. A escola que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir.
Rubem Alves escreveu esse livro depois de visitar uma escola real em Portugal, uma escola chamada Escola da Ponte, que fica na cidade de Vila das Aves, perto de Porto. Essa escola é muito diferente da maioria das que a gente conhece. Por lá, não tem salas de aula divididas por séries ou anos escolares, não tem o sinal, a campainha tocando para dizer quando a aula começa ou termina. E o mais incrível, os estudantes escolhem o que querem aprender de acordo com seus interesses e constroem juntos o plano de estudos. Rubem Alves ficou encantado. Ele viu ali uma escola onde a curiosidade era levada a sério. Era levada a sério. Onde aprender era um ato de liberdade. E é por isso que o livro tem esse nome. A escola que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Porque ele descobriu naquele lugar uma escola que era feita de afeto, diálogo, cooperação e encantamento. A Escola da Ponte, para quem não conhece ou se já ouviu falar, vou trazer só um breve comentário, ela foi idealizada por José Pacheco, um educador português que acredita que a escola precisa mudar. Ele já esteve aqui no nosso país e no nosso estado em várias falas, né, com professores, e acredito que muitos de vocês daqui a pouco até já puderam ter essa alegria, né, de ouvir ele trazendo esses relatos ali ao vivo em cores do que ele vivencia neste espaço. E sabe de uma coisa? Ele conseguiu mesmo, ele conseguiu mudar, pelo menos com o viés lá do trabalho realizado na Escola da Ponte, ele conseguiu mudar. Lá, o professor não é dono do saber, ele é um orientador, um parceiro de caminhada. E o estudante não é um recipiente a ser preenchido, mas alguém ativo, criativo, responsável por seu processo de aprendizagem. Rubem Alves viu nisso uma concretização de tudo aquilo que ele sempre escreveu, que a educação precisa mais de paixão do que de técnica, mais de escuta do que de fala, mais de encantamento do que controle. E em um trecho, ele diz o seguinte: o sonho com uma escola onde se aprenda a saborear as palavras e os silêncios, a escutar as músicas escondidas nas coisas, a conversar com as árvores, a voar com os pássaros. Uma escola onde a primeira lição seja a alegria de aprender e a última, o desejo de continuar aprendendo sempre. Muito linda só esse fragmento já diz muito para a gente, né? Rubem Alves acreditava, né, que essa escola já existe, ou pelo menos que ela pode existir. E quando a gente escuta palavras assim, a gente também começa a acreditar, não é? Esse livro é um convite para a gente ampliar os nossos horizontes, né? Para sonhar escolas que respeitam os tempos da infância, os desejos dos jovens, os ritmos da vida. E mais do que sonhar, para a gente construir essas escolas com as mãos, com o coração e com a coragem. É para isso que a gente tem que estar sempre com essa mente, a nossa mente bem aberta, né? E falando em construção, vale lembrar outra obra dele, que é esta. Vamos construir uma casa? Este livro aqui, a proposta do Rubem Alves, é que a intenção dele é que a gente possa estar pensando que o processo de construção de uma casa, ele faz a gente, ele começa na imaginação, né? E faz a gente perceber que tudo começa por ali, com um projeto, mas começa na nossa imaginação. É um livro que compara, uma obra que compara o processo educativo à construção de uma casa, tijolo por tijolo, tempo e cuidado. Ninguém apressa uma casa que está sendo bem feita, não é mesmo?
A gente vai com calma, etapa por etapa, fazendo cada parte dela com a maior preocupação e cuidado possível, né? Esse livro, ele pode ser lido tanto por crianças, como as crianças, inclusive o professor pode usar da narrativa dele para contar para as crianças, porque ele tem ilustrações que mostram, ele começa trazendo todos os tipos de casa que a gente consegue perceber no mundo que a gente vive, né? E ele faz todo um percurso dentro da existência do ser humano. Quando o ser humano começou a utilizar recursos para a agricultura, né? Ou então, por exemplo, a existência do fogo, e ele vai trazendo todos esses elementos para dentro desse processo de construção da casa. Então, construir uma casa, e ele também faz uma analogia em determinada parte do livro, falando que o nosso corpo também é uma casa, né? Então, é uma obra que vale muito a pena a gente ter sempre à mão e pode ser utilizada como recurso também para leitura nos momentos de rodas de leitura com os estudantes, com as crianças. Vamos construir uma casa? E, por último, mas não menos importante, quero trazer para vocês outra obra magnífica dele, que é Ostra Feliz Não Faz Pérola, né? Eu vou fazer para vocês a leitura desse texto dele, que se encontra no livro com o mesmo título, né? E é um dos textos mais conhecidos, né? Ele traz uma metáfora poderosa. Eu vou ler para vocês. Ostra feliz não faz pérola. Ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que representam as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paellas, sopas. Sem defesas, são animais mansos. Seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras dentro das quais vivem, pois havia, num fundo de mar, uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música, com uma exceção de uma ostra solitária, que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um canto muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor, pois um grão de areia havia entrado dentro da sua carne e doía. Doía, doía. E ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia. Mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que, para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante e redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia, passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para casa e sua mulher fez uma deliciosa sopa de ostras, deliciando-se com as ostras. De repente, seus dentes bateram num objeto duro que estava dentro de uma ostra. Ele o tomou nos dedos e sorriu de felicidade.
Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizera uma pérola. Ele a tomou e deu-a de presente para sua esposa. Isso é verdade para as ostras, e é verdade para os seres humanos. No seu ensaio sobre o nascimento da tragédia grega a partir do espírito da música, Nietzsche observou que os gregos, por oposição aos cristãos, levavam a tragédia a sério. Tragédia era tragédia. Não existia para eles, como existia para os cristãos, um céu onde a tragédia seria transformada em comédia. Ele se perguntou então das razões por que os gregos, sendo dominados por esse sentimento trágico da vida, não sucumbiram ao pessimismo. A resposta que encontrou foi a mesma da ostra que faz uma pérola. Eles não se entregaram ao pessimismo porque foram capazes de transformar a tragédia em beleza. A beleza não elimina a tragédia, mas a torna suportável. A felicidade é um dom que deve ser simplesmente gozado. Ela se basta, mas ela não cria, não produz pérolas. São os que sofrem que produzem a beleza. Para parar de sofrer. Esses são os artistas. Beethoven, como é possível que um homem completamente surdo no fim da vida tenha produzido uma obra que canta a alegria? Van Gogh, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Lindo, né? Precioso esse texto. Rubem Alves nos ensina que o sofrimento, quando acolhido e transformado, pode virar beleza. Assim também é a educação. Ela floresce quando somos sensíveis à dor do outro e ajudamos a transformar essa dor em potência. Esses textos são convites a repensar tudo o que achamos que já sabíamos sobre ensinar e aprender. Lembrei, aproveitando esse clima de reflexão sobre novas formas de aprender, quero deixar uma dica preciosa. É o documentário Quando Sinto Que Já Sei. Ele traz experiências reais de escolas que rompem com os modelos tradicionais e apostam em práticas mais humanas e significativas. Mas olha, esse é um assunto tão rico que merece um episódio só para ele. Nós vamos explorar isso num outro momento, combinado? Por enquanto, a gente tem, então, 3 obras de Rubem Alves hoje exploradas. A Escola que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Vamos Construir uma Casa e Ostra Feliz Não Faz Pérola. Dentro desta obra aqui, nós temos vários outros textos curtos, crônicas maravilhosas, escritas pelo querido Rubem Alves. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Você está acompanhando o programa Vozes da Educação. Por aqui, Mariela Faller, com direção de produção de Eduardo Maurer Gomes. Vamos agora lembrar um pouquinho da Hora da História. Para fechar o programa de hoje, a gente vai trazer uma história para crianças e para adultos também. Afinal, todos nós temos algo de criança dentro da gente, não é? A obra Minha Professora é um Monstro, Não Sou Não, de Peter Brown, traz uma reflexão para a gente, a história sobre o menino Roberto. Ele acha que a professora dele é um monstro. Ela fala grosso, dá bronca e parece enorme e assustadora. Mas um dia os dois se encontram no parque e aos poucos Roberto começa a perceber que talvez ela não seja tão monstro assim. Talvez ela seja só uma pessoa, né? Essa história é um jeito delicado de falar sobre a importância do olhar. Quando olhamos com medo, vemos monstros. Quando olhamos
Com carinho e escuta, vemos gente. E assim, Rubem Alves sonhava. A escola também é feita de encontros, né? E os encontros, quando verdadeiros, podem mudar tudo. E assim, gente, a gente se despede de mais um episódio do Vozes da Educação. Hoje, Rubem Alves nos guiou por sonhos, palavras e histórias que tocam fundo. Que a gente continue sonhando com uma escola mais humana, mais viva, mais cheia de alma e que possamos ser parte dessa construção, com alegria, escuta, encantamento e curiosidade, como diria Rubem Alves. Obrigada pela sua companhia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.